agora, Papo de Crente, um podcast para chapar de seu. Um podcast que traz para você palavra, adoração, oração, temas polêmicos e muita informação. Shalom Adonai, paz de Cristo. Começa agora mais um episódio Papo de Crente, episódio número 34. Hoje, sábado, dia 8 de março, o ano 2025, mais um dia que nos concede, Senhor. Alegremos-nos e regozijemos no Senhor, porque verdadeiramente a alegria do Senhor é a nossa força. E hoje a gente vem com um tema super polêmico: mulher pode pastorear? Mulher pode pastorear carreira solo? Porque tem pastores que eles são pastores presidentes e suas esposas são missionárias. Seria machismo da parte do seu esposo? Enfim, a gente vai entrar nesse tema polêmico daqui a pouquinho, mas antes eu quero pedir para vocês aqueles 3 Cs e um S. Curta, comenta e compartilha. 3 Cs. E o S, se inscreva no nosso canal AlphaCast BR, Alpha com PH, Alpha chique, tá, gente? Com PH, AlphaCast BR, canal do Papo de Crente, o nosso podcast diferente. E hoje a gente está com 3 pessoas ilustres na mesa. Minha amiga missionária Alessandra Dutra. Foca na minha amiga missionária, aquela morena bonita. Aí, isso, olha lá. A Alessandra Dutra. Está também conosco a pastora itinerante, pastora Hermosa. Fui informado que Hermosa é o quê, produção? Pode falar, produção. Linda, formosa. Aí, tá vendo? O cara que fala em hebraico, castelhano, francês, japonês. Aqui o negócio é cultura. A direção sabe o negócio, não sabia não. Hermosa, pastor itinerante, está com a gente na mesa, vai participar. E meu amigo pastor Bruno Moura. Pastor Bruno Moura, né, já tarimbado, a segunda vez, né, pastor? Então já virou sócio da casa. Então, vou pedir para cada um de vocês se apresente, fale a sua igreja, fale o seu ministério, e aí, então, a pastora Hermosa vai orar para a gente começar o nosso Papo de Crente. E a gente vai, antes de começar a orar e passar aqui a bola para os convidados, lembrando que o nosso Papo de Crente hoje tem como apoio e patrocínio oficial Starneck, produto de sublimação. Você quer fazer sua camisa aqui, ó, igual do Marcelo Santos aqui, ó, Papo de Crente, aqui, Starneck, ó, foca em mim. Não é para tacar foca para cá não, por favor. Ó, Papo de Crente. Você que tem igreja, colégio, empresa, quer fazer uniformes, então, Starneck, além de camisas, canecas, por falar em caneca aqui, ó, foca na caneca aqui, ó, produção, aí, isso, ó, Papo de Crente, isso. Canecas, garrafas térmicas, boné, camisa e muito mais. E para você que quer ter o seu próprio negócio, a Starneck tem equipamentos para você estampar a caneca, a camisa e montar o seu próprio negócio. Ó, @Starneck Shopping, starneck.shopping, 21990525509, 21990525509. Fala com o Adriano, fala que foi o Marcelo Santos e aí você pede lá o seu desconto, tá legal? E a gente começa então a nossa rodada. Pastor Hermosa vai estar orando para a gente começar. Então, logo após, a panela vai rodar assim, ó. Bruno, pastor Hermosa, missionária, e a gente vai se apresentar e a gente começa o nosso Papo de Crente de hoje, que tem pano para manga. Vamos lá, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos te apresentar esse momento. Não é um momento, Senhor, apenas para um debate, é um momento para nós edificarmos uns aos outros e todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai, que a Tua graça se manifeste nesse lugar, que o Senhor, através do Teu Espírito, que é único, Pai, em nossas vidas, se apresente e nos faça entender e crescer cada vez mais na Tua graça e no Teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Bruno, se apresente. Quem é pastor Bruno? Qual a sua igreja? Isso aí. Meu nome é Bruno Moura, né? Sou pastor na igreja Inova, dirigida pelo pastor Rafael Oliveira. A gente já tem essa caminhada há aproximadamente 30 anos de crente, já fui assembleano da DCG, né? Já fui assembleano... Cadesc? Cadesc não, fui do Barra Amazonas, né? E hoje congrego com um pastorzão, o pastor Rafael Oliveira. Pastor Hermosa, se apresente. Sou a pastora Hermosa, Hermosa Labre, 22 anos de evangelho, um pouquinho também. Trabalho muito com missões, resgate, aquele que está lá fora, que se perdeu, que já foi e deixou de ser, que por algum motivo está fraco, está caído. Então, a gente trabalha muito com resgate de viciados, resgate de pessoas que, por algum motivo, se decepcionou,
Então, a gente vai realmente nas casas, a gente vai no local onde essas pessoas estão, sobe monte, prega nos lares, e a gente faz esse trabalho mesmo, Marcelo, de ir até aquele local e oferecer um pouco de misericórdia, né? E estende a mão mesmo para trazer essa pessoa de volta, em nome de Jesus. Missionária Alessandra Dutra, se apresente. Sou a Alessandra, missionária na comunidade Amor e Comunhão, do pastor Edson Fabre. Alô, pastor Edinho, ó. Beijo no seu coração, meu amado. Ó, você mora aqui, ó. Em Campo Grande, inclusive trago o abraço do meu pastor e trago o abraço carinhoso da minha igreja. E é um prazer enorme, pessoal de casa também, estar aqui com vocês hoje para a gente falar desse tema. Demorou, mas chegou, né? Demorou, né? A gente está um tempão tentando estar aqui. E nada mais do que apropriado, né? No Dia Internacional da Mulher. Parabéns a toda a mulherada. Menina, parabéns, mas é pastor. mesmo, né? Parabéns. Produção, tinha que ter umas rosinhas aqui para menina, misericórdia. E hoje, no nós dia... demos mole, esquecemos desse negócio. Tá vendo? Miserifogo. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, a gente falar sobre esse tema bem polêmico, como foi colocado aqui, Rapaz, eu se a nem mulher tinha pode pensado pastorear, viu? Nem tinha pensado nisso, Bruno. Olha, ó. Verdade. O tema Esqueceram de caiu, nós. ó, que nem uma luva aí. Ela me livrou. Hã? Já passa na... Você já vai dar tempo já de compra comprar aquela caixa de florzinha, né? bombom, pelo amor de Tu Deus. ia porque apanhar quando chegou em Já casa. mulher tive tem um que livramento lembrar. aqui, livramento. Ih, grande livramento. Tem que Bombonzinho. lembrar, ó. Usando forte. Tem Eu que já lembrar do começou a dia da usar. mulher, do aniversário, do Aniversário de casamento. casamento. Deus está forte. Natal, Ano Novo, pelo amor de Deus, filho. Passa ali e compra um Ferreiro Bombom. Rocher. Só não uma sente flor. quem não quer. Só não sei se quem não rosinha. quer. É isso. Gente, baseado em Gênesis 29:9 e baseado em Éfesos, né, 4:11, alguns afirmam que mulheres podem pastorear. E a pergunta do Marcelo, que vai começar para o pastor Bruno, lembrando que você tem 5 minutos para responder, depois cada um tem 5 minutos para a resposta, 3 minutos para réplica e 2 minutos para tréplica. Eita! Então eu vou ficar aqui, ó, de olho no reloginho, tá bom? A pergunta é a seguinte: mulher pode pastorear? Depois eu vou entrar nos outros temas, carreira solo, enfim. Mas mulher pode pastorear? Qual a base bíblica? Ela pode pastorear acompanhada ou sozinha? Né? Então, Marcelo, a gente tem que olhar para a Bíblia, né, para poder responder isso, e não somente no nosso achismo, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, assim, independente do sexo, do gênero, né, da mulher, né, ou homem, servir a Deus é uma coisa que é global, né? É global. Porém, existem questões que precisam ser abordadas, né, que são questões culturais, quando a gente fala sobre a Bíblia Sagrada, e contextuais, né? Quando você me pergunta se mulher, né, deve pastorear ou pode pastorear, né, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, na função do pastorado, às vezes elas vão precisar fazer gabinete, como homens também precisam fazer gabinete, né? E esse gabinete é bom que seja acompanhado, né? Porque se eu sou homem, eu vou atender uma mulher sozinho. Acompanhado com a sua esposa, claro. Isso. Eu vou atender uma mulher sozinho, eu tenho que fechar as brechas, né? Então, a mesma coisa se dá em relação à mulher, né? A minha questão maior é a seguinte, né? Como que isso, né, vai refletir dentro de casa, né? Porque, às vezes, a mulher é pastora e o homem não é pastor, né? E existe aquela máxima, né, que a mulher deve ser submissa ao marido, né? E aí a gente eu vou até jogar para vocês, eu vou devolver para você, Marcelo, essa questão de ser submisso. O que seria isso, né? Ser submisso ao marido. Porque, às vezes, a mulher ela é pastora e o marido é um diácono, ou não tem função pastoral, não tem função ministerial. E aí, dentro de casa, às vezes, fica um julgo desigual, né? E isso, se não souber lidar, é um problema grave que afeta o seio da família, né? Dentro da família, a casa. Eu vim de uma igreja que era mais ou menos isso, né? O bispo consagrou a sua irmã a pastora e o seu cunhado a presbítero. E anos depois que ele foi consagrado a pastor. Então, assim, eu entendo que se somos dois uma só carne, né? Eu, como Marcelo, não posso expor muito a minha opinião, até porque existe debatedores na mesa mais instruído do que eu para poder esclarecer a mente das pessoas, mas eu entendo que os dois têm que andar lado a lado. Se eu e a minha esposa somos uma só pessoa, uma só carne,
Então, assim, é isso que eu entendo. Pastor Hermosa, sua opinião, a senhora falar que se mulher pode pastorear, né? seria muito... Então, mas baseado na palavra, né, que a senhora possa nos dar uma reflexão para que as pessoas que estão assistindo possam entender. O intuito do Papo de Crente é esclarecer a mente das pessoas, né? Aqui não é uma briga, né? Cada um tem uma opinião formada, mas o certo é para que a gente possa esclarecer a mente das pessoas e para isso existe o Papo de Crente. A sua opinião, por favor. Então, vamos lá, eu vou procurar não ser tendenciosa também com o que eu vou falar. Fatalmente acredito no Ministério Pastoral Feminino, sou uma pastora, referência. A senhora pode chegar um pouquinho mais para o próximo microfone, ou chegar o microfone para perto da senhora? Tá, assim, vamos lá. Isso. A gente tem algumas referências de autoridade feminina, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Temos a diaconisa Febe, temos Priscila, né, que pastoreava junto com o seu esposo Áquila. A gente vai olhar para o Velho Testamento, a gente vai ter Débora, e a gente vai ter outros nomes, né? Então, vamos falar bastante nome. Mas eu vou pegar o gancho do que o colega falou aqui, sobre o posicionamento da mulher que exerce cargo de autoridade. Porque, geralmente, quem se posiciona, Marcelo, se posiciona contra porque entende que a mulher não pode exercer um cargo de autoridade, não é nem pela unção ou pelo fato de Deus se manifestar na vida daquela pessoa. A gente distorce um pouco o conceito de autoridade quando a gente confunde autoridade espiritual, porque nós, na função de pastores, profetisas ou qualquer outra função no reino, nós o fazemos pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Não é pela autoridade da mulher, da pastora ou da esposa. É da autoridade do nome do Senhor Jesus. Se eu entendo que eu estou na autoridade do nome do Senhor Jesus, não tem autoritarismo. Porque a palavra se refuta na própria palavra. Então, eu exerço a autoridade pastoral em nome do Senhor Jesus na minha igreja, no meu ministério, sem perder o respeito e a submissão pela minha família, não só pelo meu marido, porque a gente fala sobre a submissão da esposa ao marido, mas é o respeito que a gente tem que ter pelo sogro, pela mãe, pelo filho, que sobe muitas vezes o ego pastoral. O grande problema é o ego pastoral, que não está só presente na vida do homem, mas também está presente na vida da pastora mulher. Então, o cuidado que a gente precisa ter é não confundir a autoridade com o autoritarismo. Então, entendo que é bíblico, que nós temos respaldo, mas também entendo que existe um cuidado diferenciado, que nós precisamos ter uma cautela para que a gente não tangencie a palavra e não se perca na nossa caminhada e não fira princípios, porque Deus não fere princípios. Um pastor falou comigo ontem o seguinte: quantas cartas foram escritas em Apocalipse? 7. As 7 igrejas. E essas 7 cartas foram direcionadas a quem? Ao anjo da igreja. E quem é o anjo da igreja? Pastor. Então, ele acredita que essa responsabilidade está sobre o homem. É uma opinião dele. Ele ainda falou assim para mim: quem, quando comeu fruto, né, lá no Éden, de quem que se abriram os olhos? Da Eva ou de Adão? Porque Eva ainda comeu o fruto e ainda levou para Adão. E os olhos dela não tinham sido abertos ainda. Quando Adão come o fruto, é que os olhos são abertos. Então, a responsabilidade está sobre o homem, sobre o sacerdote. Aí ele ainda usou outra e disse assim: Jesus enviou 70, de 2 em 2. Por que não enviou um homem e uma mulher, e sim 70 homens? Porque quando Judas Iscariote morre, ele coloca, né? Esqueci, fugiu o nome agora. Matias, no lugar, e não a sua mãe, ou Maria Madalena, ou outra mulher que o acompanhava. Ela é inventada como uma discípula. Marcelo, naquela época... Então, eu joguei a pergunta, joguei deixa a batata quente na mesa. Exatamente, para ela se posicionar. Vou deixar ela se posicionar, então, eu já fico formigando. O que acontece? Caiu aqui meu fone. Naquela época, o que acontece? Primeiro, Jesus, né? Naquela época, para começar, só poderia ter sido considerado um rabino quando ele tinha pelo menos 10 discípulos, homens. Então, a gente está falando de um contexto cultural onde a mulher não tinha voz. Né? Não tem lá ainda. Não tem. Na verdade, inclusive, quem traz muito a mulher para isso é o próprio Jesus. Né? Que Jesus fazia coisas naquela época que não era comum fazer. Né? A mulher lavou os pés de Jesus com óleo, secou com cabelo, enfim.
naquela época não existiam mulheres. Era Clube do Bolinha e Clube da Luzinha. A mulher não tinha podia voz. estar onde estava. Então, assim, naquele momento, por que não foi a 12ª, o discípulo substituído, não foi Maria Madalena? Porque naquela época não tinha. O rabino tinha que ter, no mínimo, 10 homens, tinham que ser homens. Naquela época, a mulher não podia nem aprender a ler e escrever. Como que ela ia pregar? Como que ela ia ser discípula? Como que ela ia fazer uma missão evangelística? Então, naquele contexto. Então, aquilo não cabe para os dias de hoje. Hoje a mulher pode ler, a mulher trabalha, muitas mulheres ganham mais que o homem, a mulher tem... problema seríssimo. A mulher tem serviço de gestão, serviço de gerência, trabalho de gerência. Então, assim, naquela época a mulher... 90% das que eu conheço, casamento, fica a de mulher cabeça pra era baixo. só para procriar. Pela falta de maturidade. É interessante, eu estava pesquisando antes de vir para cá, e 60% do corpo da igreja hoje no Brasil são de mulheres. E tinha as mulheres que acompanhavam Yeshua, né, gente? Sim, A gente tem um que entender. Serviço, exatamente. Eu discordo bastante desse argumento das eu só cartas usei enviadas aos anjos da igreja. Eu usei 4 argumentos dele Eu discordo total, porque se eu for me basear por isso, o anjo não tem sexo. Exato. Ele falou que por que não anja? Ele usou esse termo. Ele falou, por que pro anjo não pra anja? Primeiro que Deus não tem sexo, né? Então assim, Deus o não celestial, o espiritual não tem sexo. A gente está falando de um contexto, né? Eu entendi que a missionária falou, de um contexto onde o cristianismo ele surge dentro do judaísmo, né? Sim. E o judaísmo é uma religião extremamente excludente, patriarcal, patriarcal, isso, exatamente. Machista. O termo machismo cabe hoje, mas o patriarcalismo ainda é Porque maior quando a ainda. mulher pega no ato de Abrange quando a mulher Abrange pega muito no mais ato de coisa. adultério, quando a mulher pega no ato de adultério, só trazem ela. Cadê o homem que estava com ela? E a porque lei ela não adulterou A sozinha. Bíblia diz que tinham que ser os dois apedrejados em praça pública, mas só trazem ela. Exatamente. Tipo assim, irmão, mete o pé, rala. E só tem a trouxeram questão, ela. Não sei se o pastor concorda comigo. Tem a questão das pessoas daquela cultura estarem preparados para o impacto da quebra de paradigma, porque o posicionamento de Cristo com a mulher já foi extremamente escandaloso, porque Cristo curou uma mulher na sinagoga. Naquela cultura, o homem não podia nem falar com uma mulher que fosse casada. Ele não só se direcionou a ela, como deu voz a ela e curou-a no meio de todo mundo. Então, o comportamento de Cristo com a mulher por si só já era extremamente escandaloso. Encontrou a mulher samaritana sozinha. Sozinha. E por que ele não quebrou esse paradigma, então, quando Judas Iscariote morre, ao invés de colocar causa disso que eu te Matias? falei. Já que ele quebrou tantos paradigmas, por que não quebrou esse também? Porque naquela época eram só homens. Mas as outras quebras também foram naquela época, não foram em época Eu penso que é diferente. pela expansão da igreja. A igreja passou por uma perseguição naquela época para entrar no período de expansão. E tem coisas que a mulher não tem força para fazer pela força cultural. Apóstolo Hoje Paulo você vai tem- dizer que a mulher que quiser aprender que interrogue seu marido em casa, pois não é lícito lhe falar na igreja. E agora? Se você trouxer isso para os dias Gente, de eu não hoje, sou contra fecha a mulher as igrejas. pastorear, não. Eu só estou Então, usando Bíblia, tá, gente? Naquele momento, as mulheres, elas estavam fazendo coisas, elas estavam pegando argumentos de religiões pagãs e estavam trazendo para dentro da igreja. Então, naquele contexto, Paulo falou, não permito que mulher fale na igreja, por quê? Porque estavam falando heresia. Então, naquele momento... Então, Paulo disse, não permito. Paulo não disse, não... Paulo disse, não permita. Detalhe, Em momento algum. é a igreja de Corinto. Exatamente, não é para Nem conhecer. o ministério de Paulo. Era a igreja Era de para a Corinto. igreja, era o apontamento E para a igreja de Corinto. E sobre a igreja de Corinto, é importante a gente frisar, né, que ela é uma igreja constituída numa cidade que foi criada por gregos, né, e depois dominada por romanos, onde haviam muitas heresias em torno dela. Né? Afrodite. Isso. A deusa Diana. As mulheres, para essa cultura grega, que era muito forte lá, elas eram desprezadas pela cultura grega, né? E os gregos, sim, mas elas eram desprezadas. Os próprios gregos, eles acreditavam no mito, né, da criação, onde uma mulher, né, que é Pandora, recebeu, né, um presente, né,
presente de grego lá dos deuses, e abriu, e por causa disso os males vieram. Então ela era discriminada pelos gregos, e a igreja era uma igreja que estava nessa cultura e as mulheres não seriam bem ouvidas, né, dentro disso. Por isso que Paulo vai falar, né, que deve-se interrogar, né, dentro de casa, né, para que não possa trazer vergonha. Né? Isso vai estar em 1 Coríntios 14, né, versículo 34 em diante. Já estava separado aí já, né? Já estava separado, claro. Aqui, ó, eu falei Gênesis 29, 9, diz assim: estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Será que eu posso pegar esse versículo e me basear nele? Não. Agora, a pergunta que eu vou fazer é: pastora, carreira solo, presidente de ministério, pastora presidente de ministério, carreira solo, sem a companhia de um esposo, ou então o esposo é o zero à esquerda, não é nada. Eu vim de ministério, não vou falar aqui o nome da igreja, nem o nome da pastora para não ser antiético, mas a igreja tem uma pastora presidente, aonde o seu esposo não é nada, diácono, presbítero, pastor, nada. Ele leva ela até o altar, ele senta lá no púlpito, assiste o culto, dali ele pega na mãozinha dela e leva ela de volta para casa. Ele é só o guardião, só o companheiro. E ela é pastora presidente do ministério, onde os seus 2 filhos são pastores auxiliares. A pergunta é: posso pastorear na carreira solo? Ministério, ser pastora presidente? Ou posso pastorear quando o meu esposo não vai me acompanhar na mesma pegada, Polêmico, no mesmo hein? ritmo? Bem polêmico. Posso pastorear Eu quando eu sou pastora e o meu esposo é diácono, é presbítero? É correto? Bom, à luz da palavra, eu monto minha interpretação, minha opinião, né? E eu vou dar 2 referências. Deus não faz acepção de pessoas, é o primeiro ponto. E os dons são distribuídos pelo Espírito Santo do Senhor. E eu ainda fecho, assim, antes de opinar claramente, quando Paulo se posiciona com a igreja de Corinto, porque Corinto também não aceitava o apostolado sobre a vida de Paulo, porque Paulo não caminhou ao lado de Cristo, ele foi alcançado pela graça depois de Cristo já ter ascendido, e Paulo se defende para Corinto como? Paulo fala assim, ó, vocês são fruto do meu ministério. Ou seja, não era nem para eu estar aqui me defendendo, porque fui eu que plantei a igreja de vocês, agora vocês se voltam contra mim? Então, quando eu olho para uma mulher que preside sozinha uma obra, antes de eu dizer que ela deveria ou não, eu preciso olhar para o fruto do ministério dessa mulher. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele se manifesta. Então, deu fruto, porque quem dá fruto é o Espírito. Se está dando fruto, o Espírito Santo está ali. Então, existe a chancela do Senhor. Pastora Hermosa, e sobre isso daí, né, tem uma coisa muito interessante. Toda vez que alguém não se coloca, Deus levanta alguém. Foi assim com Miriam, né? Foi assim com Débora, Juízes 4. Né? Haviam homens, tinha marido, mas Deus levantou uma mulher. Né? Inclusive, Baraque fala assim, ó, se você não for comigo, eu não vou. Ele foi debaixo da autoridade dela. Debaixo da autoridade dela. Ele falou, por causa que da tua covardia... essa mulher ainda nem abriu a Bíblia, hein? Ah lá, a Bíblia dela tá fechada, da Pantera cor-de-rosa. Foca na Bíblia dela, gente, olha aqui. Coisa linda. Ela instruiu o rei Josias, estando ela sendo conterrânea do profeta Jeremias. O rei Josias se consulta com a profetisa Hulda e ela que esclarece as escrituras para ele e profetiza. Ele fala, vai lá até Hulda, até ela, e vê o que ela diz sobre isso. Exatamente. Agora, olha que interessante, quando você vai lá para Atos, né, 18, versículo 26, que vai falar sobre Priscila e Áquila, né? Vai falar, e começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Áquila e Priscila tomaram-no consigo, expuseram-lhe com mais exatidão o caminho de Deus. Né? Ou seja... Foi corrigido. Exatamente. Paulo foi corrigido. Exatamente. Foi corrigido por Priscila e Áquila, com que o Priscila. nome precede é bom falar isso. E né? o nome dela aparece 6 vezes na palavra do Senhor e 4 vezes o nome é precedido ao nome de Áquila, denotando mais importância. Outra situação. Mais a ela do que a ele. Outra situação muito importante da gente trazer a questão da mulher é porque naquela época, igual a gente fala assim, e Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. A gente não tem nenhum relato bíblico de nenhuma mulher que ela podia aprender. Como eu falei, a mulher ela nem podia aprender.
E lá em Lucas 10, quando Jesus vai passar um tempo na casa de Marta, Maria, né? O que acontece? Marta estava lá fadigada nos seus afazeres e tal, e Maria era uma mulher e ela sentou para fazer sala para Jesus, com a tamanha sede dela aprender. Ora, se Jesus fosse contra a mulher aprender, contra a mulher pastorar, contra a mulher fazer qualquer tipo de coisa, ter voz, ele não ia deixar ela ficar sentada. Era uma reunião de homens. Ela nem deveria estar ali. Eram os homens que estavam, porque a mulher não podia, o homem não podia conversar com a mulher não podia ficar no meio do homem. Maria, ela não só se assenta ali, fica ali, como ela começa a aprender. E Marta vai lá e fala, Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã não me ajude? E o que Jesus responde para ela? Marta, Marta, você anda tão afadigada. Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Então, assim, Jesus naquela época, ele incluía as mulheres de forma que seria escandalosa, né? Como a pastora colocou. Seria uma forma, num contexto que a mulher não tinha voz. Jesus já começava ali a dar voz para a mulher. Por que então que a mulher poderia se assentar nos pés de Jesus, poderia fazer tanta coisa? Por que Esther foi rainha, ela entrou na presença do rei no momento que ela não foi chamada, ela jejuou com seu povo antes, e o que essa mulher foi capaz de fazer? Ela livrou toda a nação. Os judeus não morreram por causa de uma intervenção de Esther. Uma intervenção que ela opinou para o rei, que o Senhor usou essa mulher, que inclusive até hoje é comemorado a festa de Purim por conta dela. Então, tantas mulheres importantes na história até uma da Bíblia, Raabe. do Velho e do Novo. Jesus, inclusive, porque Importantíssima. a linhagem de De Jesus Cristo. veio dela. Genealogia de Cristo, é Então, verdade. por que a mulher não pode pastorear? E debaixo da autoridade de Esther, um homem, Ramon, foi morto. Sim. Então, assim como eu acho que a mulher não deve pastorear na carreira solo, a opinião Marcelo, mas eu não posso expor minha opinião. E pastores que são pastores presidentes e as suas esposas são missionárias. Por que não pastoras? Se já que ele é pastor e ela é esposa dele. E já que o homem, né, com a mulher... Não o próprio Jesus seria falou, um machismo? É uma só carne? Sim. Entre aspas? Uma só carne. Inclusive, né, far-lhe-ei uma Adjuntora. adjuntora. Então, Eva foi criada, né? Primeiro Adão, depois Eva, para ser auxiliadora. E nesse contexto, auxiliadora não é alguém que é inferior. É alguém que é tão importante quanto. Por quê? Porque Adão, ele governava o paraíso, ele ordenava tudo, e Eva junto com ele. Então, se o pastor, ele é ordenado, se o pastor, né, ele é pastor, por que não a pastora, se ela está ali junto, como o irmão colocou? Quando ele for fazer um gabinete, ele vai levar quem? A esposa dele. Aí ela vai poder dar conselhos junto com o pastor, ela vai poder instruir. E por que... Qual a diferença? Só o título? Por que ele pode ser pastor e ela não pode ser pastor? Exatamente, eu acho que é só um título. Mas então, nesse caso, a irmã concorda, então, com o Marcelo de que se ela for pastora presidente, o esposo Mesmo dela contexto. tem que ser também. Concordo. Mesmo Então, o contexto. caso que ele citou aqui não deveria ocorrer. Né? Que ela não poderia pastorear Eu sozinha. acredito que tem que ser os dois. Entendi. O que eu opino nesse caso? Na minha opinião, que eu me posicionei, que eu acredito que pode. Uhum. O nosso grande problema é entender o papel pastoral. O que é o papel pastoral? Porque a gente associa o pastor ao cara que fala bem no púlpito e prega lá no domingo à noite com aquela oratória legal e bonita. Só que quando você entende que o papel pastoral vai muito além do que você faz ali no púlpito, e que tem várias vertentes no posicionamento do pastor, tem pastor que é só conselheiro, que existe nele o espírito do aconselhamento, que você senta 20 minutos, a tua mente fez assim, ó, descortinou, mas ele não se sente à vontade para pregar na igreja. Então, se eu entendo que eu, como mulher, essa mulher que tem um marido e que ela está lá presidindo a igreja dela, mas o homem não se posiciona como pastor, talvez porque ele não se veja como ela. Ali, aquela pessoa que lidera, que atrai atenção para si, mas ele é um cara que administra muitíssimo bem. Mas assim, eu vou discordar em um ponto, né, que a irmã pastora acabou de citar agora, falar que tem pastores que vão descortinar aconselhando e não se sentem bem pregando. Para mim, vou até abrir um parênteses, para mim todo pastor tem que saber pregar, tem que ministrar bem a palavra. Se ele não se sente bem pregando, ele não pode ser Ele não é pastor. chamado pastoral, porque pastor, Não como pode. ela falou, o que é Não pastorar? pode. Pastorar é conduzir,
guiar Exortar, a ovelha. exortar. E de quem são as ovelhas? De Cristo. Então ele tem que mirar aquelas ovelhas para Cristo. Porque, na verdade, isso não é... Exortar no que sentido, pastor Bruno? Que o cajado nunca foi para bater na ovelha. Não, tá? exortar que eu falo é de cuidar. Trazer para o caminho. Trazer. Né? Mas, assim, o sentido de que hoje as pessoas, elas buscam muito título, né? Mas não tem um caminho seguido, né? Então, assim, as pessoas não podem chegar ao ministério pastoral e não saber pregar, né? Não saber cuidar, ele tem que saber tudo, ele tem que passar por tudo. Concordo. Na minha concepção, Sim, sim. pastora. Eu separo um pouco a função pastoral da função de pregador. Porque a função pastoral está ele exorta, ele conduz, ele aconselha à luz da palavra. Mas, às vezes, o cara não tem uma boa oratória e não se sente bem falando em público. E não significa que ele não exerça bem a função pastoral. Então, penso que... E tem pessoas que insistem. Sou pastor, não vou lá porque tenho que pregar, e você senta lá e fica até meio perdido, porque você vê que ele se perde. E se perde. A gente conhece muita gente que pega o microfone e perde. Então, aí ele poderia ser presbítero e auxiliar o pastor. Ele não precisava ser pastor. É porque virou promoção, né? Pastora Hermosa, quando a senhora falar, se dirija para a câmera, a direção está pedindo para que a senhora se dirija para aquela câmera lá, ó. Tá bom? Tá. Que o seu rosto aparecer lá, bonitinho lá na tela. Redondinho. Gente, Efésios 4:11, vamos lá? Dos dons. Efésios 4:11. Ah, meu Deus do céu. Tu não vai fazer isso, não. Lê aí, gatinho. Não, vai Lê lá. aí, Vai, gatinho. pastor Bruno. Não, vai lá, vai lá. Vai lá. Não, rapaz. Vai, fala. Vamos lá, rapaz. Concedeu uns para apóstolos, outros para pastores. outros Exatamente. E aí? É. Aí eu quero saber se cabe nesses dons mulher como pastora. Ou ali está se falando só de homens. Gente, que tá frio aqui. Tá com frio? Caramba! Rapaz, aí, produção botou o ar-condicionado no 15. No último. Achei. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Cabe nesse texto, né, que um pastor me deu, fala 4:11. Cabe nesse texto mulher pastora ou não? Aqui está se falando só dos dons, como a pastora Hermosa falou. Então, né? Complexo, né? Muito complexo. De novo, a gente vai para a questão contextual, né? A gente vai para o momento, para quem foi escrito, né? A gente, hoje, existem muitas pessoas que não se colocam no chamado, na brecha, né? Para poder serem usados. E existem mulheres que acabam se colocando, e Deus prepara, capacita, levanta. Então, assim, eu acho que se a gente tivesse que levar tudo a ferro e fogo, como eu aprendi lá com meu pai e minha mãe, as mulheres não poderiam, por exemplo, então, ensinar na escola dominical, não poderiam dar seminário, não poderiam falar nada. Deveriam fazer como Paulo vai exortar, né? Se calar. Então, assim, se for para pensar dessa forma, seria assim. Então, eu não vejo isso como uma forma fechada. Eu acho que para aquele momento, sim, né? Para aquela cultura, sim, mas hoje Não, até porque eu acho que cabe, sim. No texto não há uma proibição. Ele separou uns para apóstolos, outros para pastores. Não diga, ele não está nem enfatizando sexo, porque, na verdade, o termo antrópode, né? No grego, ele não quer dizer gênero masculino. Gente, ele essa quer menina é dizer inteligente, né? o gênero humano. Quando eu crescer, eu quero ser o igual ser ela. humano. Tá aqui do meu lado, tô absorvendo essa lição. Entendeu? Então, é o gênero humano. Não está dizendo que é o homem, mulher, o ser humano. Então, o ser humano, homem ou mulher. Até porque Deus não faz acepção de pessoas. E lá em Gálatas 3:28, se eu não me engano, Deus fala que Deus não separa servo de senhor, gentio, de judeu, homem de mulher, todos em Cristo. Todos são de Cristo. Todos estão em Cristo. Eu tenho, assim, uma visão, nem é nesse texto. Eu acho que o texto, para mim, mais polêmico é o texto que está lá em Timóteo. Porque ele fala especificamente ele num gênero... 1 Timóteo 2. Num gênero masculino. Abre lá, pastor. Aqui é Bíblia. Mas, é papo de crente. Mas eu 1 traria... Timóteo 2, do 11 ao 14. A senhora falou 11, sobre 14. apóstolo, aí agora a senhora tocou no assunto, eu vou até pedir perdão para o meu amigo Alexandre Custódio, pastor Alexandre Custódio, me perdoe.
o meu comentário aqui pode ser infeliz, mas bispa, apóstola, discípula, com tanto título, cara. Ele falou, minha apóstola. Eu falei, rapaz, tem até apóstola agora. Mas isso daí não é um problema sobre a Bíblia diz que mulher. que Isso busca... virou uma coisa da igreja, né? Aquele que busca o episcopado... Promoção. Agora só, agora eu vou entrar no texto de homem de novo. Aquele que busca o episcopado, boa coisa deseja. Que seja esposa de um só marido. Seja não. homem, esposo de uma mulher Mas só. aí, Timóteo, é o que eu tô falando. Tá voltando. Mas, ó, Então, mas quando ele o fala... texto de Timóteo que eu falo, que é o texto pra mim mais Polêmico. polêmico. É só uma batatinha quente. Mas Esse olha é o só. texto de Timóteo. Mas olha quem- mas pega um texto sem contexto. Olha Quando que você pega- interessante. Pode Ele falar. fala assim, e seja o presbítero, o homem de uma mulher só. O diácono, aí ele fala, o diácono, homem de uma mulher só. Aí ele tá usando o homem, marido de uma mulher só. Usando diácono. Mas e a Febe, não foi diaconisa? Só que nesse texto ele está direcionando ao homem. Homem, no grego, É. gênero A minha humano. questão é, a mulher, qual é o questionamento E essa daquele menina não que abriu a Bíblia ainda, defende pelo amor que- de Deus, hein? Qual é o Direção, ela nem abriu a Bíblia ainda, rapaz. Qual Meu é o Deus. questionamento, Marcelo, daquele que defende que a mulher não pode pastorear? Por que ela não pode pastorear? Porque ela não pode exercer cargo de autoridade. Só que não é só o pastoreado que implica autoridade. O cargo de diaconato também implica autoridade, porque você tem ali um governo sobre algo. E nós aprendemos a palavra do Senhor não para vivermos debaixo de uma seita. A gente aprende a palavra do Senhor para vivermos no cotidiano e na vida. Então, se eu não posso governar, se eu não posso ter autoridade dentro da igreja, eu também não posso ser gerente, ser empresária, ser supervisora, ser líder, porque na minha equipe eu vou ter homens debaixo da minha autoridade. Então, a questão, penso eu, que nós temos que dosar nossa conduta e nosso comportamento. Para mim, o texto mais polêmico. Mas uma está em coisa, Timóteo. outra coisa, não outra coisa. Igreja é uma coisa, firme é outra. Deveria ser assim? Porque eu entendo que a igreja está para fora. Porque Sou Deus cristão não habita- dentro da igreja e fora da igreja. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus não A faz igreja separação. sou eu. Não sou uma Alessandra na minha sou empresa, eu. eu não sou uma Alessandra na minha Se igreja. for, temos um problema. Essa Temos questão, um sério problema. essa Pastor, questão que ela colocou... Uma coisa, outra coisa, pastor Bruno. É assim, onde eu trabalho, tem mulheres que são muito bem-sucedidas, sabe? Então, tem mulheres que recebem valores que o marido recebe muito abaixo, por exemplo. Tem professoras que recebem 10 mil, 11 mil e o marido ganha um salário, 2 salários mínimos. O problema maior disso, na minha cabeça, na minha concepção, é que tem que saber dosar, como a pastora falou, porque muitas das vezes isso faz com que ela exerça não uma autoridade, mas um autoritarismo dentro de casa, né? E subjugue seu marido, né? Agora, o texto de Timóteo, voltando ao texto de Timóteo, né? O texto de Timóteo vai exortar basicamente 3 grupos, né? Os homens, né? Primeiramente, né? Que vão falar com ira, né? As mulheres que usam o seu poder de riqueza para poder fazer um desfile sobre a igreja, né? E vai exortar a mulher para que ela se cale contra as heresias que viviam sobre aquela área ali, né? Sobre aquela região. Enfim, é isso. O texto de Timóteo se torna polêmico, mas se você entender, a Bíblia, ela precisa de ciência para ser entendida. Nós não vivemos naquela época, não era a nossa cultura, a gente não sabe como é que as pessoas se comportavam, o vocabulário que aquelas pessoas adotavam. A gente precisa de ciência para entender a palavra. Então, a ciência, a exegese, a hermenêutica, a cultura, a história, a filosofia vai ajudar a gente a entender a mensagem e o destino, a forma como essa mensagem estava escrita. O texto de Timóteo foi escrito para Timóteo. Então, ele vai falar, Timóteo, o homem tem que ter uma mulher só. Não vai falar, Timóteo, você precisa ter um marido. Não, ele estava se destinando Pelo amor de Deus. entendeu? Ele estava Tá se destinando amarrado. Assim, ao eu acho que uma maior parte do texto, eu nem ia falar, mas já que a contexto. pastora tocou nisso aí, então vou continuar o texto aqui, Timóteo, que eu acho interessante quando Paulo, né, e aí até gostaria de saber a opinião das colegas aqui no debate, quando Paulo vai falar sobre a questão de Adão ter sido formado primeiro, né? E que quando há o pecado, como o Marcelo citou aqui, né? Que foi, na verdade, não Eva, mas se abriu os olhos quando foi
Adão enganado. Na verdade, o texto diz o contrário. O texto diz que, Tá aqui. que a ordem da criação, que primeiro que a mulher foi feita por causa que... Lê, por favor. Leio. Vamos lá. Mas não permito que a mulher ensine nem usurpe a autoridade do homem, mas permaneça em silêncio, pois Adão foi formado primeiro e depois Eva. Adão foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, ela será salva dando à luz a filho, e permanecerá na fé e no amor e na santidade e na sensatez. Então, aí para mim, esse ainda aí é um texto mais polêmico. Porque aí vem falar, mas a mulher foi feita por causa do homem. O homem foi feito primeiro. Gente, o homem foi feito da terra. A mulher foi feita da costela de Adão. Porque se fosse pegar esse texto base para dizer que o homem ele é superior à mulher por causa disso, se for, que é subordinado, se for assim, então, Eva foi feita da costela de Adão, foi feita depois de Adão. Só que Adão foi feito da terra. Então, Adão seria submetido à terra, porque os animais foram feitos... existe uma primazia em relação a isso? Só porque a mulher nasceu depois? E o que acontece? Aí, sim, a mulher foi lá, foi enganada pela serpente e deu a maçã e Adão foi enganado. Então, esse abençoado que deu aquelas quatro referências, deu mais uma dizendo que a serpente, os olhos de Adão foram abertos e disse que sim, Deus descia no jardim do Éden na viração do dia para conversar com Eva ou para conversar com Adão? Adão, o governo estava sobre Adão. O que eu penso sobre esse texto... É isso que ele quis dizer, que a liderança está sobre o homem, que essa responsabilidade está sobre o homem. Então, o que eu penso é o seguinte, Marcelo. Esse texto fala sobre constituição de família e é inquestionável. Dentro de uma família, o governo é do homem, o sacerdote da casa é o marido, e a gente não está falando sobre as funções, ou ministério, ou ganhar vidas, ou trabalhar para o Senhor. Eu posso ser uma pastora extraordinária, eu estou debaixo da autoridade do meu marido e sempre vou estar. Então, esse texto fala sobre constituição de família. Quando eu olho para a carta Mulheres, de Paulo, você que fala um pouquinho mais alto dentro de casa com seu marido, pega a visão, tá bom? não tem como. Você nunca vai estar certa. Mas a pastora não vai estar... Na mesa. Mas a pastora não vai estar sobre uma posição de autoridade sobre o marido na igreja? Não, porque se vocês são uma só carne, vocês estão em concordância. A pastora... ela não tem que subir no altar em discordância. Mas a autoridade espiritual? Olha o Bruno apagando fogo com a gasolina. Sempre será do marido sobre a vida da mulher. Mas ela sendo pastora? Mesmo que ela seja pastora, Exatamente. principalmente porque ela é pastora, ela tem que dar exemplo para ela não deixa de ser submissa ao seu marido por causa disso. Uma coisa não anula a outra. O que eu vejo aí, o Marcelo estava falando, a mulher que grita, né, que fala com o marido, querida, você vai sempre estar errado, não importa o que ele tenha feito. A postura da mulher é com sabedoria, não com força. A força vem para o homem. É ele que governa. A mulher, ela conduz com sabedoria. Não, no relacionamento adulto eu descobri que um tá certo, o outro tá errado. E o que tá errado é sempre o homem. Fala tu, Bruno, que não é assim pra mim. Eu não falo nada. Só muda de nome de cor e endereço, Bruno. Depois daqui do ao vivo vai ficar ainda na internet e não falo nada. O que eu penso sobre esse texto? Nada de gerará contra você, né? Nada. O que eu penso sobre esse texto? Constituição me garante. Paulo se direciona a Timóteo, que era um jovem. Ele discipulou Timóteo, levantou Timóteo. Timóteo era jovem. A probabilidade de Timóteo cair porque não entendeu e não agiu com diligência e sabedoria em cima do ensino que recebeu era muito grande. Timóteo precisava entender o poder que tem uma mulher que você coloca ao seu lado. Você pode ser um homem cheio de Deus. Se você não entender que você precisa também do seu lado de uma mulher cheia de Deus, porque ela, se tiver influenciada pelo maligno, se não vigiar, ela sim é capaz de fazer o seu esposo cair, porque senão a Bíblia não diria, mulher... A mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói. Porque a mulher tem esse poder. Eu conversando hoje com uma pessoa, eu falei sobre isso. Se o marido estiver bem no relacionamento, ele está bem para pregar, Exato. ele está bem para trabalhar, para produzir. Exato. Então, agora, se ele não estiver bem... orienta isso. Hã? Eu penso que esse texto é em cima disso. Timóteo, é importante que você seja entendido, esclarecido, com boa vontade, mas calma aí, a tua conduta também
também está relevante aqui, Timóteo. Você não pode ter quantas mulheres você quiser, você não pode se comportar do jeito que você quiser, você não pode beber e ficar bêbado na rua, porque você é homem, você pode fazer o que você quiser. Timóteo, presta atenção, Timóteo. Olha só, a mulher aqui, ó... Timóteo, pega a visão, irmão. Timóteo, acorda pra vida, não é porque eu te levantei pastor que você tá aí, ó, debaixo da autoridade do Senhor Jesus e você pode fazer o que você quiser. Paulo se Que tem muito pastor que acha que é mais ou menos isso. Paulo se direcionava a um menino jovem, que tinha acabado de ser levantado, inexperiente. Então ele precisava. O que você faz com o jovem quando você é pai e mãe? Papo de crente é cultura. Quando gente. você tá ali com o adolescente, eu sou mãe de adolescente, o que eu faço com meu filho? Eu puxo, não pode, eu coloco regra, vai dormir cedo. Agora, a tua esposa manda você dormir 10 horas, ela manda você... Mas se Paulo estava formando Timóteo, ele está orientando Timóteo, não dá espaço para a mulher. Eu penso o seguinte, eu não sou contra, já falei que várias vezes, está mais que na metade do Papo de Crente, eu sou a favor do ministério pastoral da mulher, mas eu sigo um pouco o Marcelo em pensar que se a mulher for pastora, presidente, né, o marido deve acompanhar. É bom, né? Lá, né, porque eu não consigo ver diferente. Tanto é que eu estou falando de mulher, mas eu vou pensar também como homem. Eu, como pastor, por exemplo, eu não tenho como exercer meu ministério, atender alguém, pregar, ensinar, se minha esposa não estiver comigo. Sim, é bom. Não tem como. E sabe o que eu observo, inclusive no tema do nosso podcast? O pastorado feminino na Bíblia, o que acontece? Me parece, não sei se vocês concordam, que tudo gira em torno do título. Do título do pastor, sabe por quê? Porque lá nas cartas de Paulo, lá em Coríntios, a mulher se cala na igreja, não permite que a mulher fale. Mas olha que interessante, a mulher pode... Porque, não existiu o cargo de pastora. Tudo bem, mas também não existiu o cargo de missionária naquela época. Mas posso levantar missionário. A mulher não pode ensinar, mas hoje a mulher pode ser professora de escola dominical. Hoje a mulher profetiza na igreja. Hoje a mulher pode ser líder do ministério infantil, líder das irmãs. A mulher pode fazer tudo. Eu não estou me referindo à senhora não, tá? Não. Mas é o seguinte, quando se só trata não pode ser missionária... pastora? Então o assim, título... vai pra fora, prega outra lá coisa, onde? só um para fechar. Aí diz, o homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. A cabeça da igreja não é o pastor, é Cristo. Então, quem direciona o pastor ali é uma autoridade na igreja, mas sobre a autoridade principal do Espírito Santo. O pastor ele não vai fazer nada, ele não manda em nada, ele é totalmente direcionado pelo Espírito Santo, porque quem é a cabeça da igreja é Cristo. Então, Cristo usa quem ele quer, homem ou mulher. Sim. É. Ele usa quem ele quer. Eu penso assim, que eu preciso olhar para o fruto do ministério que a mulher em carreira solo ela produz, mas a Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só. Então, se você caminhar sozinho, você vai pagar um preço. Bom é que ande dois juntos. Se um cair, um levantar na Você vai outra. pagar um preço. Se um sentir frio, esquenta na outra. Exatamente. Se lutarem contra um, os dois prevalecerão. Conheço pastoras, não é uma ou duas, conheço pastoras que pastoreiam sozinhas por divórcio, por advento da vida. Eu sou uma delas. E a gente não escolhe. Se você acordou e falou assim, eu quero ser pastora e vou caminhar sozinha. Você não escolhe isso, mas por muitas vezes o advento da vida te leva a continuar exercendo o ministério mesmo estando sozinha. A pastora ficou viúva. Isso. É isso que eu falo. Eu concordo com carreira solo quando a pessoa se torna viúva. Na viuvez. Agora, tipo, como a irmã falou, não estou falando que é o caso da irmã, Sim. mas tem pastoras que o marido era pastor e ela foi agredida pelo próprio marido. Como então, é que faz? Ela deixa de Isso exercer também é um adultério. ministério. Ela Também é um adultério. O marido foi embora com outra mulher. Como é que faz? Ela deixa de exercer o ministério em Cristo por causa disso? Então, tem vários contextos que você considera. Então, ela está dando fruto, o Espírito Santo está sobre ali. Agora, eu sou jovem, estou começando na igreja, peguei uma liderança jovem, uma liderança de feminina, fui mergulhando no Espírito. Como é que faz com essa mulher? Ela vislumbra um ministério pastoral sozinha, solitária? Não acho que seja bom. Porque eu sou hoje uma pastora itinerante sozinha. E é um preço que eu não aconselho ninguém a pagar. Ninguém. Eu faço por amor à obra, por obediência ao Senhor. O Senhor levantou e eu vou permanecer firme até o fim. Mas é uma escolha? Não. Não é uma escolha. É árduo. É muito árduo. Então... Tem hora que dá vontade de jogar a toalha. Dá. Chutar o pau da barraca. Senhor, o que está acontecendo aqui? Porque meu contexto aqui não foi porque eu escolhi. Aconteceu.
tive em obediência à tua palavra, mas aconteceu. E aí, como é que eu faço? A gente espera no Senhor, o Senhor agir e continua em obediência. Mas você vislumbrar um ministério pastoral sozinho, isso serve para a mulher como serve para o homem. Você, homem, você está achando que vai conseguir conduzir um ministério pastoral sozinho? Está escolhendo um preço alto para pagar, porque é doloroso. Ser pastor sozinho é muito doloroso. Pastor Bruno, o senhor concorda comigo, há de concordar, que no caso da viuvez, ou no caso da pastora Hermosa, não sei qual foi o que aconteceu com ela, mas tem algumas pastoras que se divorciaram porque foram traídas, outras foram agredidas, que também não deixa de ser um adultério, que o adultério não é só quando eu saio com uma outra mulher. O adultério é quando eu desrespeito, falto com respeito dentro de casa. O adultério é quando, né? A traição é quando você infringe os princípios do casamento. Os princípios do casamento. Quando há uma briga, quando há um desrespeito, quando há uma agressão física, né? Uma agressão moral. Mas aí, Marcelo, é completamente diferente do que a gente está falando aqui, né? É uma outra situação, né? A pessoa está no ministério com o marido, né? E aí acontece uma coisa e ela vai ter que continuar. Né? Ela é pastora com o marido e o marido vem a falecer e aí ela ficou viúva, ela vai seguir, né, a vida dela, vai seguir o ministério chamado que ela tem. E nesse caso, eu acho que é possível, sim. São contextos. Você avalia o fruto, você avalia o contexto. Tem muita coisa que envolve você trabalhar para o Senhor. A gente está muito pautado no que é certo e no que é errado, pastor. A gente está muito imediatista e acelerado em falar isso é certo, é o juiz da palavra, isso é errado. Olha o fruto, gente. Olha para o fruto. O Espírito Santo produz fruto. Olha para a vida daquela pessoa, olha para o que ela produz em volta da vida dela antes de você se acelerar para ser o juiz da palavra. Porque tem gente que vai falar assim, eu nunca traí meu marido. Nunca traí minha esposa. Porque as pessoas levam a traição só. Que acha que o adultério é só quando eu arrumo uma novinha na rua. Que a traição é só de mulher. Mas se você mexe na finança do casal que tá lá, que esse dinheiro aqui tá nessa conta, a poupança aqui para esse fim. Menina, aí você foi lá e mexeu no dinheiro, é uma traição. Aconteceu uma situação dessa com um amigo meu, contou uma situação dessa. O cara mexeu no dinheiro que era para eles comprarem a casa. Marcelo, tem muita coisa aí. Aí você acha que o dinheiro tá lá. Aí, o casal tá lá, pastores, a mulher trabalhando, levantando, o cara não quer nada. A mulher tá levando aquele peso sozinho. O cara não gosta de trabalhar, porque ele entende que ele tem que viver pro ministério. Fiscal da natureza. Mas só a esposa dele trabalha. Mas aí também tem uma situação, né? Quando não Pastor Bruno tocou nesse assunto comigo. Tem muito contexto. Quando não é adultério, né, é uma escolha. Né? Porque, às vezes, a pessoa escolhe lá no começo, né, e depois não conhece a pessoa, não esperou em Deus. Eu não gosto nem de usar esse termo, esperar em Deus, mas é isso. Não esperou em Deus, né, e aí ela direcionamento, né, mais que isso, não procurou conhecer a pessoa que ela vai ter o relacionamento e se relacionou simplesmente por emoção, por paixão, por outras coisas mais, e aí simplesmente o casamento vem e não dá certo, mas não deu certo por culpa dela. Porque ela, às vezes, nesse caso, estou falando, ela não quis conhecer a pessoa. E aí, simplesmente, ela, não gostei, eu vou mudar. E aí, se for assim, é difícil, porque tem que pagar o preço. Tem muito contexto, tem muita porque coisa tem que pagar envolvida. o preço. Porque se eu comecei, e eu não vou nem falar de mulher ou de homem, né? Se eu comecei com aquela pessoa, né, e eu não tenho base bíblica para poder separar, a pessoa não me bateu, não me traiu, né? Mas é uma pessoa que está segurando meu ministério. Mas foi uma escolha minha. Exatamente. Rapaz, entenda que é uma escolha minha. Você entrou num assunto polêmico aí. Se eu escolhi estar com essa pessoa, se eu escolhi estar com essa pessoa, eu devo continuar com essa pessoa, pagando preço, orando, jejuando, crendo que o meu Deus, ele é poderoso para poder mudar o quadro. Tá bom. Concordo, estamos falando de pastor. Eu vivi 9 anos com uma pessoa, tenho 3 filhos filhos com ela, vivi 9 anos com uma pessoa, tenho 3 filhos com ela. Tá? Eu não concordo muito. Presta bem atenção no que aconteceu. Você falou que às vezes não é só ministério pastoral, não. Eu vivi 9 anos com uma pessoa, tenho 3 filhos com ela, tudo criado. A minha menina tem 27, a outra está com 25, o Pablo está com 29, tudo já grandão. Vivi 9 anos com essa pessoa. Me converti na bleia do manto, né? Dava rabo de arraia, dava radug na cara do capeta, andava de calça e camisa comprida o dia inteiro. Não podia fazer uma tatuagem, botar um brinco. Lá no Street Fighter. É só no Street Fighter, é desse jeito. E aí, o que aconteceu? A gente nunca entende os propósitos de Deus. Entra um vaso por dentro do portão de garagem da minha casa, machando,
e bota o dedão de profeta na minha cara e fala para mim assim, ó, se essa mulher continuar atrapalhando o propósito, o chamado que tem na tua vida, vou eu tirar. Falei, pronto, Jeová vai matar a mulher, vai me deixar viúvo com 3 bonecos. A gente já pensa logo A gente nunca isso. pensa- Quando ela fala, a gente vou não- tirar, a gente é bobo. A gente Não. nunca pensa, né, em outra situação. Continuou atrapalhando o meu ministério, a minha chamada, e aí o que acontece? Deus permitiu um adultério. Ela veio a me trair. Não tem vergonha de falar não, gente. Foi o melhor chifre que eu tomei na minha vida. O único e o melhor. Respaldou. O único e o melhor. Não tenho vergonha de falar, porque Deus tem os seus meios, seus propósitos. Qual é a base bíblica, pastor Bruno? Qual é a base bíblica que eu tenho para me casar novamente? Base bíblica. Adultério. Adultério. Ou bater o Adultério. pino. Pensei, vai bater o pino, né? A gente pensou, vai juntar o pé, vai bater, vai pro caixão. Vai botar um paletó de madeira. Mas Deus tem seus meios. Deus permitiu um adultério para que eu tivesse a minha liberdade de me casar novamente e ter um casamento hoje de 21 anos. É. Quando a gente fala em adultério, que não é nem em divórcio, que não é nem o tema central, né, do que a gente está debatendo, mas eu vou pegar um gancho aqui, porque o tema é autoridade pastoral feminina. Mulher pode né? pastorear. Mulher pode pastorear. Então, dentro do mulher pode pastorear, eu concordo com o pastor Bruno. A pastora tem que pagar o preço. Está infeliz no casamento, ela vai pagar o preço, vai estar em desobediência com o Senhor, e em obediência com o Senhor, ela vai pagar o preço da palavra. Quando a gente sai do contexto do pastor e da pastora, entra em outros contextos, né, de divórcio, e eu já acho que depende da situação, porque o Senhor nos trata de acordo com o grau de maturidade que nós temos. O que Sim. Deus me cobra hoje não é a mesma coisa que Deus me cobrava 10 anos atrás, porque eu não tinha 10 anos atrás a maturidade que eu tenho hoje. Isso é a graça e a misericórdia. Então, você, quando vai fazer um gabinete pastoral, você precisa estar debaixo da fluência do Espírito Santo, pedindo discernimento do Espírito Santo para entender quem é a pessoa que está ali e qual é o grau de maturidade que ela tem para ser cobrada daquele evangelho, para você não pesar a mão em alguém que não está preparado para aquilo. Porque até quando você vai falar de adultério e de divórcio dentro do contexto de adultério, se você for discorrer aquele texto, você vai ver que foi permitido pela dureza de coração. E o pastor pode ter dureza de coração? O pastor não tem que ser o exemplo daquele que ama? Então, a pastora foi traída. Então, a atitude imediata dela é: não perdoo, vou divorciar, porque eu tenho uma brecha na lei que me permite o divórcio? O perdão vem em primeiro lugar. O perdão vem primeiro do que essa brecha. Não, e bem na verdade, quando você entrou nesse assunto de perdão, eu tentei perdoar. Fiquei 15 dias fora de casa, tentei uma reconciliação, porque existiam 3 crianças pequenas envolvidas, que eu acho que sofrem. cada contexto E tem tentei uma perdoar. coisa. Perdoar é minha obrigação. Conviver é uma opção. Tem todo um contexto. Então, assim, quando a gente fala de pastor, Muito pastor bom. tem que ser exemplo. Ponto. Vai pagar preço. Até o Senhor dá o basta. E se o Senhor der o basta. Agora, quando você sai do... E até pastor, nem todo pastor está maduro para isso. Para ouvir, para a gente entrar nesse discurso. Só porque eu sou pastor, fui traído, tenho que perdoar? E como é que faz? Quando você vai aconselhar um casal que está lá chorando porque houve um adultério, você vê ali o desejo de reconciliação, mas eles estão chorando. Que autoridade você tem? Tu nem tentou perdoar. Tem um pastor famoso pra caramba, não vou falar o nome, vocês devem saber, né, que prega para casais, para cima e para baixo, conhecidaço no Brasil, que ele diz que ele voltou a casa, saindo do trabalho, não sei se vocês já ouviram os testemunhos dele, e quando ele chega em casa, encontra a mulher dele lá com outro no E crime ele lá. disse que traiu o adultério, ele disse que perdoou o adultério. Foi. Perdoou. Tá no YouTube pra quem quiser ver. Pra quem quiser ver, o cara é Mas, famosão, ó, tem mais de 10 milhões de seguidores, muito seguidor, Muita gente. Quantos casais não vão sentar diante dele e esse casamento vai ser restaurado porque, caramba, Deus transformou? Mas aí tem uma coisa que eu acho interessante demais ser falado, porque quando a pastora fala que, no contexto de pastor, né, deve haver essa maturidade, existem pastores que não têm tanto caminho e maturidade quanto membro, porque existem pastores que citaram Jesus hoje e virou moda o negócio de pastor, né?
E aí eu não passo por nada, seminário, não que seja necessário seminário, mas não estudou, não tem graça, não tem nada, se denominou pastor, né, por alguma coisa, e tem membro que já tem anos e conhece a palavra de Deus e mesmo Não é assim levantado. não espera, não é para ser levantado, mesmo assim não espera, não conhece a pessoa, e aí vai lá e casa com a pessoa. Nesse caso, mesmo sendo membro, eu não concordo que se não houver adultério ele tem que separar, ele tem que manter, tem que muitos pagar o anos da preço, minha vida- ele tem que pagar o preço, pô, ele não escolheu, A casa ele dos escolheu, casos. pô. Por Porque muitos você- anos da minha vida eu quis ser pastor. Hoje, nem tu me pagando do Eu braço. nunca quis ser. Boa obra almeja. Né? Eu nunca Porra. pedi, não quis ser. Nem Nem eu. pagando. Cuidado que é esse que Deus chama, né? Não quer não? Peraí. Chama não, Jeová. Pelo Mas amor aprendi de que Jesus. fora do exercício ministerial eu não consigo nem ser feliz. Não, Deus falou comigo Mas assim. eu também Eu não- fui consagrado não diaconado na época, né, desse relacionamento. Quando eu me divorciei, o meu ministério ficou um pouco abafado. Depois eu fui levantado diaconado novamente. Mas assim, bem da verdade, eu me casei por causa de ministério, por causa da rigorosidade da religiosidade. Não, você tem que ser casado, senão eu posso te consagrar diaconado. E aí me casei. No dia que eu fui me casar, Deus estava me dando um recado, gente, eu não estava entendendo. A correia dentada da minha Kombi arrebentou 3 vezes indo para Laranjeira. Misericórdia, eu não entendi. A gente não entende os sinais. Deus falou assim, rapaz, não vai, que vai dar blade, vai dar ruim. A correia dentada da Kombi arrebentou 3 vezes. Eu indo para Laranjeiras, fui me casar no Palácio da Laranjeira, lá do Guanabara. Na época que o governador era Garotinho e Rosinha era a Tem mulher. tempo, né? E um tempinho. Eu tô bem velhinho, né? E aí ganhei 2 cestas básicas da Casa Bahia, ganhei um fogãozão bonitão, boladão. Mas eu falei assim, não adianta, esse presente não serve pra nada. Deus tentou me avisar. Eu comprei 3 correias dentadas até chegar lá. Cheguei com a mão toda suja de graxa. Marcelo, Eu não entendi o recado de Jesus. Né? já advertia Paulo, né? Bom seria que não se casasse. Eu escolhi ficar sozinho. Mas, Já se que for você pra quer. se embrasar, é melhor casar. Paulo escolheu ficar sozinho, não quis casar. Rapaz, bom faz mal. Bom seria que vocês Bruno, nem se fala não, que casassem. tu tá ao vivo, tua patroa vai vendo, fala não. Pensa Não, vai bem, ficar gravado ainda irmão, depois. pensa bem. Depois do ao vivo ainda fica gravado. Vai dormir com cachorro. Hein? Dá pra poder ficar vendo lá de novo voltando, falar, falou isso? Olha não? aqui, Aproveita, olha aqui manda o um que você beijo pra falou. ela lá, pros filhão lá, ó. Leva flor. Senão já sabe. É, beijão aí, meu amor. Tudo bem? Beijo pra você, pros meus filhos. Vou levar uma flor aqui. Dia Internacional Agradece da a Mulher. missionária, que a missionária lembrou do Dia Internacional da Bombom Mulher. Vou também, levar bombom também. um buquê pra você. Muito bom. Show de bola. Senão vai dormir com o Rex. Gente, tema polêmico demais. E se você quiser expor sua opinião, só deixar nos comentários aí do YouTube, que a gente vai saber a sua opinião. Mulher pode pastorear? Pode pastorear a carreira solo? Só ela pastoreando? Pastora presidente de uma igreja? Sem a companhia do marido? Será? Ou ela deve ter o seu esposo ao seu lado? Mulher pode ser pastor e o marido presbítero ou diácono? Não seria um julgo desigual, ou 2 pesos, 2 medidas? Seria, os dois teriam que ser pastores? Ou porque pastor, porque eu sou pastor presidente, a minha mulher missionária? Não seria entre aspas, um machismo? Né? Porque eu quero ter um rótulo maior do que a minha esposa. A autoridade sou eu, irmão. Quem manda aqui no bagulho sou eu. Né? Será? Então, dê a sua opinião. Lembrando que o programa de hoje, cadê a produção? Ó, é patrocínio da Starneck Estamparia, camisas, canecas, garrafas térmicas, boné, viseira, cordão para fazer para o seu crachá, tudo que você precisar, a Starneck tem na estamparia lá, faz para você. E para você também comprar no atacado, caneca em branco para você pintar, camisa para você estampar, tem tudo lá. Malha 3.1, aquela que tu, né, diz que é, né, que é penteado, que não dá bolinha, essa daí mesmo. Então, ó, Starneck Estamparia, Rua Verdejante, número 18, em Inhoíba, próximo a Santa Margarida. Ali não é Inhoíba, não é Santa Margarida. Você, antes de descer para Santa Margarida, você pega a reta. Como é que é o nome daquele bairro ali? Buraém, não é isso? Não, Inhoíba, não. É, quase chegando em Inhoíba. Eu esqueço o nome daquele bairro. Não. É indo para Inhoíba. É Rua Verdejante, número 18, em Inhoíba. Starneck Estamparia, além de também ter o produto para você estampar, tem o maquinário para você montar o seu próprio negócio. Então, fala com o meu amigo Adriano, lá na Starneck, minhas camisas já estão prontas, 2 camisas pretas lá, as canecas também estão lá, ó, as canecas estão lá, a produção.
Ó, então, ó, Starneck.shop no Instagram, 219-9052-5509. 219-9052-5509 é o nosso patrocinador oficial. Se não falar, não cai o cascalho, não cai din-din, aí não tem nem um cafezinho para servir para o visitante. E o café tá bom, hein? Olha aí, ó, já elogiaram o café, tá vendo, produção? No final vamos beber mais. Gente, ó, antes de a gente voltar aqui para a rodada, a gente não está aí nas considerações finais ainda, deixa eu lembrar, dia 15, sábado que vem, dia 15, vai estar comigo aqui, no sala de visita, não é esse cenário, são aquelas 2 poltronas bonitas que você viram, o cenário ficou top demais, e aí ele vai trazer a viola e vai falar do seu ministério, tantos anos que Claudinho tem de carreira, Claudinho Maciel, que era top na melodia, primeiríssimo lugar todos os dias nas top 10, né? Valeu a pena esperar, Caminho da Perfeição, canções que marcaram época e que tocam até hoje e todo mundo sabe cantar. E os seus novos sucessos. Claudinho Maciel vai estar aqui dando seu testemunho, cantando com a gente, pregando a palavra, orando. Ele é pastor também, pastor itinerante também, estava nos Estados Unidos, passou bastante tempo lá, voltou para o Brasil e vai estar aqui com a gente, mostrando o seu trabalho. Então, não perca, sábado que vem, às 9 da manhã, Claudinho Maciel, ao vivaço aqui com a gente, riscando na viola e cantando. Gente, eu vou falar para o Claudinho, tu é meu amigo há mais de 30 anos, eu posso falar. Quando eu ouvi a voz do Claudinho a primeira vez na melodia, eu perguntei, quem é essa menina que está cantando? Demorou bastante para eu aprender, e não era bem assim. Eu, como cantor, sou um bom apresentador, mas eu posso falar, eu já falei isso para ele na cara dele. Aí, quando eu fui ver, um rapaz desse tamanhozinho, Claudinho Maciel. Uma potência É vocal. Uma potência vocal. É benção. É benção pura, sem mistura, como diz o Rafaelzinho, bichinho de Jacó. Gente, e aí? Vocês têm mais alguma coisa a falar a respeito do assunto? Mulher pode pastorear sozinha? Pode. Depende do contexto. Eu Se o abro fruto der uma ministério, igreja, pode. abro um ministério, Depende do contexto. sou pastora presidente, meu marido é o zero à esquerda. Correto? Depende do contexto. Eu abro um ministério sendo pastora sozinha, não concordo. Mas estou com o ministério e me tornei sozinha no meio da caminhada, continuo. Sim, não sou... Agora, não sou... eu abro um ministério estando sozinha, eu não concordo. Eu não concordo nem com essa questão de abrir, né? Abrir, eu acho. Você tem que ser ordenado, né? Depois que você foi ordenado, eu me ordenei, eu me tornei pastor, abri o ministério, eu não sou pastora, tá? Abri o ministério, sou pastor? Outro caso, outro contexto, mas não sou pastora. Me auto-intitulei pastora, me ordenei a abrir o ministério. Né? Não, Eu ninguém acho que se você tem que- auto-intitula. né? Não, mas tem. É. Tem um monte de gente Não, que sim, não é mas- pastor e mas abre aí uma a igreja gente- e ele que se tornou pastor. A gente está falando É do disso que que está eu tô debaixo da falando palavra. do A gente contra. precisa de alguém para ordenar. Isso. Então, assim, eu pertenço a um ministério, fui ordenada naquele ministério, Deus me deu um direcionamento para abrir um ministério. Sozinha, acho improvável. Não, Não vou dizer que não o que a missionária aconteceria, Alessandra acho falou é o provável. seguinte, eu entendo o que ela falou, porque assim, eu conheço um Muitas casal que pessoas. veio da Cadesc, Catedral Assembleia de Deus. Deu nome. Não, que veio da Cadesc, veio da Cadesc. Eu não falei quem é, só falei só o milagre, não falei o santo. Ele não falou qual é o ministério que ele abriu, né? Abriu um ministério independente e se autotitulou pastor e a sua esposa missionária. Ele já era um pastor lá? Na casa? Não. Então. E Só quando- tinha um trabalhozinho de oração do Não manto tinha ordenação. no fundo do quintal. E quando eu falo acho improvável, eu uso o vocábulo mesmo improvável. Eu não vou dizer que impossível, que pode ou que não pode, porque eu não limito Deus. Deus trabalha como Ele quer. O dom é dado pelo Senhor, Deus levanta quem Ele quer. Débora foi levantada, trabalhava e não era com o marido do lado. Então, eu não posso dizer que aquela mulher pastora que abriu um ministério sozinha, ela não está debaixo da obediência e da graça do Senhor. Que ela está em desobediência porque ela fez por conta própria. Não vou ser leviana em dar essa sentença. Se eu estivesse diante dessa situação, o que eu faria? Olharia o fruto do ministério dela. Como é que é o fruto? Como é que é a vida? Como é que são as pessoas que ela pastoreia? Pô, fruto, a presença do Espírito Santo está ali inegável. Eu sou Mas eu pastoreado acho por provável. pastor Fábio Plaza e Elaine Plaza. Pastor Elaine, Fábio, pastor Fábio foram ordenados a pastores no ministério e esse ministério foi se dispersando, um povo foi para um lado, outro povo foi para o outro, mas eles foram ordenados a pastores e receberam a bênção pastoral para levantar o seu próprio ministério. Hoje eu congrego na comunidade evangélica Lugar Seguro,
Largo do Arão, estamos indo para o 1080, na Avenida Carmen, gente. Agora, em abril, a gente vai inaugurar o nosso templo lá, em nome do Senhor Jesus. E você está convidado para dar um glória com a gente lá. Opa! Dar aquele rabo de arraia na cara do capiroto. Então, ela pastoreia junto com o pastor Fábio. E eu olho para ela e vejo como um exemplo. Meu Deus, aquela mulher. Usando ela e o respeito que ela tem pelo pastor Fábio como pastor dela na igreja. Eu de novo volto no que eu falei, né? Vou reafirmar. Contextual. É pastora, o pastor morreu, continua pastora. É a pastora, foi traída, né? O perdão perdoou, mas não foi possível manter o relacionamento, continua pastora. Agora, usar somente Débora, né, como um exemplo referência isolado também é muito complicado, porque Baraque de Viu, né, meninas? Baraque de Viei. Só que Baraque se covardou. Aí Deus levantou Débora. Mas só vê nesse... Não, mas Débora, ela levantou para acompanhar ele, mas ela já era juíza. Profetiza. Juíza. Débora tinha uma posição política e uma posição religiosa. Porque, inclusive, o texto diz, Débora é esposa de Lapidote. Uhum. E mesmo assim, ela que era juíza. Ela não era só profetisa. Ela julgava as causas Débora, de Israel. versículo Juízes 4. 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel. Profetiza. Julgava. Profetiza, mas julgava. Mas juíza? Profetiza. Julgava. Porque o juiz, ele tinha... Nesse momento, você tem um momento dos juízes, e os juízes, eles eram levantados para libertar o povo, militarmente também. Isso. Né? Esse julgamento aqui não é militar. Esse julgamento aqui é sobre as causas espirituais que Deus usava ela como profetisa. Agora, como juiz de fato, de exercício, de combate, não foi. Ela foi porque um homem deixou uma brecha. Ih, rapaz, aí, ó. Mas nós temos outras De referências guerra, de autoridade. mas de julgar as causas de Israel, sim. Mas todos os profetas julgavam as causas de Israel, mas não diretamente como juiz de ofício no cargo militar de libertação. Todos esses juízes do livro de Juízes, eles vão comandar o povo diante de uma afronta para poder libertar o povo. E depois eles voltavam. Isso é antes dos períodos dos reis, né? Eu concordo com o pastor que não é bom, pelo peso do ministério. Mas eu não diria que não tem respaldo. Porque nós temos outro exemplo. A gente tem, por exemplo, a rainha que foi Só um minutinho, desculpa, deixa eu interromper a senhora. Assim, eu não tô indo contra, sabe? Eu estou falando assim, foi meu pensamento sobre esse texto. Tá. Não, você está argumentando em cima do argumento dela. Porque eu acho que esse assunto é muito global, ele é muito grande, para que a gente possa trazer esse assunto e fechar, enclausulá-lo. Não são verdades absolutas. Não são verdades absolutas. É muito global. Então, cada situação é uma situação. Sim. Então, assim... Eu acho que nenhum dos pontos... a pastora pode pastorear? Sim, sempre. Não, sim, sempre não. Ela também tem que estar habilitada. Ela também tem que ter vida em santidade. Tem pessoas que querem se levantar pastoras e não tem chamado. Você olha e não cada um tem. é dado um chamado, né? Cada um é dado um dom. E ela quer uma coisa que não compete ao que o Senhor distribuiu para ela. Então, tem mulheres que você vai olhar e falar, não vai ser levantada. Assim como homens. Mas entendo que depende do contexto. Ela pode? Pode. Mas você precisa avaliar o contexto. Assim como o homem vai ser levantado pastor solteiro? Depende. Tem jovem, como o Timóteo da vida, né, que o Senhor levantou, elegeu e sente arder, e o Senhor levanta como pastor solteiro. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se destacavam no meio dos grandes, né? Levanta o ministério na juventude mesmo. Mas é regra? Não, em regra, você vai dar... Tem as suas exceções. A regra. Eu vou levantar um jovem para ser pastor. A probabilidade é que ele não aguente. Mas o Senhor chama os improváveis. Eu estou com 51 anos, 27 de evangelho. Nada tem é hora regra. que dá vontade de chutar o pau da barraca? A mulher pode... A mulher, na época, nós temos exemplo. Nós tínhamos a rainha Atalia. Ela foi rainha de Judá. Ela foi uma mulher que foi rainha. Foi golpe militar. Ela entrou em desobediência. Entendi. Aí algumas pessoas levantam o contexto de... Por que a mulher
só teve uma rainha mulher, que é a rainha Thalia, rainha de Judá. mas Então ela entrou em desobediência, ela se usurpou o trono. posicionou, ela usurpou. Então calma aí, teve um montão de rei em Judá e em Israel que fez o que era mal diante do Senhor. A questão é que ela exerceu o governo? Sim. Ela tinha autoridade militar para poder governar e dar um golpe, inclusive. Então ela tinha força de domínio de autoridade? Tinha. Só que fez o que era mal, como um monte de rei fez o que era Jezabel mal. era... Jezabel só fazia Profetiza. Só fazia Entendeu? cagada. Mas Jezabel, a Inclusive, gente o rei ainda- era Acabe, mas a gente vê É, o rei claramente banana- que quem dominava era Homem Jezabel. banana. É. Gente, procure essa pregação no YouTube. Homem banana, mulher abacaxi. Já existia mulher fruta naquela época, 1900 birubiru. Tá achando que era agora que vem moranguinho, melancia. Homem banana, mulher abacaxi. Procure essa pregação de Cláudio Duarte. Vocês vão ver o que uma mulher é capaz de fazer na vida do homem se ela tiver um Então, pensamento tem muito contexto. errôneo. Eu acho que Ela fez o cara... tudo Só precisa ser vacilou. avaliado. Pensa tudo. na vacilona. Tudo. Aí, pastora Hermosa, por que você acha que você pode ser pastora? Não sei. Me diz você, olha pra minha vida e vê se eu dou fruto. Vê se a minha vida condiz com o que a palavra do Senhor diz. Você que tem que avaliar o fruto. Eu não tenho que defender meu ministério. É você que tem que avaliar o fruto do Espírito Santo na minha vida. Sim. Então, assim, e você? E você? Pode ser pastor? Não sei. Vamos avaliar o fruto, vamos avaliar a sua conduta, o seu coração. Então, a gente precisa entender que o evangelho do Senhor, a Bíblia fala que nos últimos tempos até os escolhidos seriam enganados, que falsos profetas seriam levantados e nós seríamos enganados. Por quê? Porque a gente não olha como o Senhor olha. O Senhor falou para Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz. O cara era extraordinário, foi o único que exerceu as 3 posições no Velho Testamento. E ele vira para ele e fala, cara, tu tá julgando de uma forma errada. Olha, você tá aparência. olhando e não é do jeito que eu estou olhando, porque eu não olho como você olha. Então, tudo é uma verdade absoluta. A mulher pode pastorear? Tem vezes que não pode, não. Tem vezes que não pode. Pegou a visão, gente? Não se levante a pastora por conta própria. Não abra o seu ministério independente. Porque Nem sabe... homens também, não é só para mulheres. É. Homens, não se torturem pastores. Calma, menino. Sem serem ordenados. Deixa eu concluir o assunto, pelo amor de Jeová. Esse menino tão nervosa. Hoje a gente tá com tudo, Dia da Mulher. Dia internacional. Dia, pô. Rapaz, eu acho que lá fora deve ter até um bolo que a produção fez. Tem produção, tem produção. Será? Essa cadeira Nem que seja tá aquele bolo de legal, fubá ali da padaria, vai baixar. Gente, então, olha só, eu também acho que não deve, nem tanto homem quanto mulher, se levantar, se autotitular, levantar um ministério independente, porque assim, mano, vai ruir. A bicha que aquele que não é contra nós é por nós, quem comigo não espalha junto. Cara, não use esse versículo para poder se basear nisso não, que vai dar ruim. O Papo de Crente está de pé hoje, faz mais de um ano e 2 meses, porque Deus sustentou. A missionária Alessandra sabe disso. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui quantos e quantos Pix missionária Alessandra fez para ajudar a pagar aluguel de estúdio. Não tem vergonha ela. Pastor Edinho e outros pastores, os amigos meus, teve uns que sentaram aqui e no final foi só tapinha nas costas. Mas, então, assim, eu não tenho vergonha de falar isso. Para que o Papo de Crente estivesse de pé hoje, é debaixo de muita lágrima. Muita lágrima. Então, assim, não pense que é de qualquer maneira que a coisa vai andar, porque não vai. Então, assim, eu, Marcelo Santos, tenho a minha opinião formada. Hoje não foi um debate, hoje foi um esclarecimento para você abrir a sua mente. Marcelo, penso que mulher não deve pastorear sozinha, tá? Foi o que o pastor Bruno falou. Como é que uma mulher dessa vai dar um gabinete para um homem? Difícil. Dar um aconselhamento para o cara, se o cara tem um problema de homem para resolver? Se ela não tem um braço do lado dela, um sacerdote, um pastor para auxiliar e para ajudar. Que eu penso o seguinte, tem que ter o clube do Bolinha e o clube da Luzinha. Domingo, dia tal, reunião com as mulheres, com a pastora Hermosa. Perguntas que você quiser fazer no relacionamento sexual, faz a sua pergunta, ela vai responder. Na outra semana, com o pastor, esposo da pastora Hermosa, clube do Bolinha. É o clube do Bolinha, os homens vão tirar sua dúvida. Pastor, posso isso, posso aquilo, não posso aquilo outro e tal. Eu acho que tem que ser assim. Então, assim, não tentem levantar por conta própria, porque vai ruir o negócio. Se não tiver alicerçado nem Cristo, o negócio vai dar ruim.
Gente, a gente está chegando ao final. Hoje nosso programa é um pouquinho mais curto, né? Veio todo mundo que correndo trabalho. Bruno veio voando, lá de Mangaratiba. Da onde, como é? Itacuruçá. Itacuruçá, de moto, meu filho. A mesma velocidade que emociona é a mesma que mata, viu? Ainda bem que ele veio com um capacete melhor do que o do Ayrton Senna. Bonitão o capacete do cara. Nem a Ayrton Senna teve um daquele. É show. Veio voando de Itacuruçá para estar aqui com a gente. Então, assim, todo mundo veio dos seus afazeres hoje. Então, a gente de hoje vai dar aquela encurtada. Como o Dia Internacional da Mulher, que já foi dito aqui, eu vou me preparar ali com a produção. Vou ver se a gente pega um bolinho ali, né? Um bombonzinho para as meninas e tal, pai bola. Uma Coca-Cola, aquela pretinha gostosa, cheia de gás. Calma, gente, no bom sentido, é Coca-Cola, tá? Não vai pensar... Misericórdia, pensa logo... Rapaz, tá... E a gente vai, ó, antes das considerações finais, eu vou falar mais uma vez aqui, ó. Foca na tela, lá. Isso, Starneck, Estamparia, Rua Verdejante, número 18, em Uaíba, Starneck.shop, 9052-5509. 9052-5509. Adriano, minhas camisas, hein? Tô de olho em você, hein? Adriano chegou de viagem hoje, gente. Tava viajando, chegou hoje. Amanhã falta tá preparando as camisas e as canecas pra gente. E a pessoa que todo mundo que vier aqui ganhar uma caneca, gente, ora aí. Eu quero já querem levar a caneca da mesa. Não, hoje não, gente, né? Já tem que receber do Não, Luiz, hoje não, calma aí, esse mistério ainda vai acontecer. Vocês estão orando pela gente? Ora e faz o Pix, Bruno. Bruno, ora e faz o Pix. Depois... Gente, ó, para você que quer ter a sua marca, o seu produto, a sua loja, o seu comércio, Alessandra, lembra de mim quando entrar no teu reino. Vai, Alessandra, ó, produção, Alessandra vende semijoias. Tá me devendo o meu cordão, a minha pulseira, 1900 antigamente, ó, que ela falou que ia trazer meu cordão, minha pulseira. Alessandra Duda Semijoias. Tá? Então, vai voltar a anunciar aqui com a gente, botar o zap no rodapé, botar lá o Instagram, vai que ele lembra de nós quando entrar no seu reino. Pura prosperidade. Ó, nem Salomão na sua glória andou com tanto ouro daquele jeito, olha lá. Meu Deus do céu, olha lá. Então, ó, você que quer ter sua logomarca, o seu produto anunciado na nossa telinha, são 36 chamadas, vídeo, que fica rodando ali, e também abertura de 1 minuto, um vídeo na sua loja, no seu comércio, antes do programa entrar no ar, tá? E também tem as considerações finais, tem aqui o testemunhal, que é o que eu faço antes de terminar aqui o programa, e no finalzinho, e também a direção está vendo a possibilidade de intervalos comerciais, de um comercial entrar no meio do programa, de 1 minutinho, e volta pro programa. É o tempo que a gente enche a caneca de água, gente. Não, entendeu? A minha já esvaziou. A minha também. Viu, produção? Vai dar certo esse negócio aí. Vai ser o tempo de encher a caneca de água de novo. Então, olha só, se você quiser ter, em algum lugar na sua telinha vai aparecer no rodapé ou o contato ou o QR Code, porque aqui, filho, Papo de Crente e AlphaCast. Tá em cima? Tá em cima o QR Code? Tá em cima o QR Code, ó. AlphaCast BR, gente. Isso aqui é modernidade purinha. A produção já apontou, tá em cima, ó, QR Code, não tem nem telefone, é só escanear e fazer contato com a direção e você vai ter a sua logomarca anunciada aqui. Quanto que é, Marcelo? Aí é com a direção. Marcelo só apresenta o negócio aqui, tá bom? Só toca aqui o futebol, né? O técnico é outro. Quem manda no time não é eu, é o Léo, tá bom? Gente, vamos para as considerações finais. Vamos comer aquele bolo de fubá ali fora, tomar aquela Coca-Cola. Vamos. Pastor Bruno, o que você achou do Papo de Crente? O que você achou do nosso novo cenário, do nosso novo espaço que Deus nos proporcionou? Léo abraçou a causa, conheceu o projeto, apresentei para ele e ele falou assim, Marcelo, eu vou adquirir a marca, adquirir o projeto, mas eu quero que você continue dirigindo o carro. Eu vou comprar o carro, mas tu continua dirigindo o negócio aí. Continue apresentando, porque assim, é a tua cara, é o Papo de Crente é a tua cara, não tem como. Então, assim, botar outro jogador para jogar no teu lugar que tu tá fazendo gol, não tem como, né? Então eis-me aqui, estou igual a Isaías, pode me usar, usa-me, envia-me a mim. Então, o Léo abraçou a ideia, vocês conhecem a história, a Alessandra mais do que nunca, quantas lágrimas, início, quantas vezes eu passava áudio para a Alessandra chorando. Minha irmã, não sei como é que vai ser essa semana, não, meu. E eu falei aqui que eu fiz igual o Davi, não quero nada que não me custe. Além dos meus amigos me ajudar, teve uma vez que eu tirei o meu Invicta do pulso e paguei o aluguel do podcast, do estúdio, para que hoje a gente continuasse, estivesse aqui.
E eu apresentei o projeto para o Léo. Deus me apresentou o Léo, não foi eu. Deus que me apresentou o Léo pelas redes sociais. Conheci o Léo no direct. Marcamos um café, fizemos uma reunião e o Léo abraçou o projeto e então adquiriu a patente. A marca pertence agora à Alpha Record, né? E ao Alpha Cast BR, é o canal da Alpha Record. E também tem o Conectados com Cristo, que Deus acontece. conecta pessoas. Não é? Eu Verdade. falo que Deus não une pessoas. No propósito. Propósito, exatamente. Propósitos. Então, assim, considerações finais, você que acompanha aí meu ritmo aí há bastante tempo, como é que tá e o que você achou do nosso programa de hoje? Se foi esclarecimento total para a gente, para nossa mente. Dou graças a Deus pelo Senhor manter essa porta aberta, né, a qual tem abençoado durante muito tempo, muitas vidas. Feliz por você continuar à frente, né, pelo menos apresentando, estando conosco aqui, Sim, isso. né, abraçado por nós. O debate foi proveitoso demais. Na verdade, como foi falado, não foi um debate, mas um esclarecimento, estudo, porque nosso objetivo aqui não é entrar em guerra, né? Nosso objetivo é esclarecer. A gente não tem pretensão de confundir ninguém. Nós pertencemos a um Deus só, servimos a um Deus só, somos somente um povo, uma família, e por isso nós estamos aqui. Feliz por, em cima da hora, né, estarmos aqui correndo, como o Marcelo falou aqui, cima da hora correndo lá de Itacuruçá. Deu tempo. Deus guardou, mas eu cheguei aqui a tempo ainda, né, e Deus me abençoou. Não somente eu contribuí abençoando a vida de pessoas que estão nos assistindo, mas também Deus me abençoou aqui também. Muito grato mesmo. Pastor Hermosa, suas considerações finais. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado por ter se desprendido dos seus afazeres. Veio correndo seus compromissos, né, com a minha amiga missionária Alessandra. Quero agradecer demais pelo seu carinho e suas considerações finais pelo Papo de Crente. Momento maravilhoso. Está entre cristãos, né? Como o pastor falou aqui, a gente não está aqui querendo confundir ninguém. A ideia é edificar, é crescer. E nesse contexto aqui, acredito que muitas pessoas vão estar um pouco mais esclarecidas e o objetivo é esse. O nosso objetivo aqui é ensinar, é passar conhecimento e aprendermos uns com os outros. Vocês são maravilhosos, o cenário é lindo, o clima foi perfeito, a equipe Tava geladão, tipo freezer. Top, maravilhosa. E eu queria deixar uma palavra para você. Maravilha. Papo de crente sem palavras, sem oração não é papo de crente. Uma reflexão. Você gosta do canal, você gosta do assunto. O Evangelho do Senhor ele precisa ser incentivado e propagado. Então, não só patrocinadores. Você está na sua casa, você está assistindo o canal, você está aí no teu celular. Contribua, oferte para que esse trabalho, para que essa obra continue. Não só patrocinadores, empresas, empresários, empreendedores, não. Você também que está aí, gostou do conteúdo, gosta do trabalho, da obra missionária, da forma como essa palavra está sendo levada, oferte nesse trabalho, para que ele possa continuar crescendo, porque quem tem ministério entende que todo ministério é perseguido, todo ministério levantado é levantado em cima de lágrima, e aqui não é diferente, o meu não é diferente, o seu que está aí ouvindo também não é. Então, dizime, oferte nessa obra, né? Eu e todas as pessoas que estão aqui envolvidas, de uma forma direta ou indireta, como ouvinte, como participante, é importante para que essa obra continue crescendo. Que isso, gente. Aí, ó. Já apareceu o QR Code aí na sua telinha. Escaneie e chama a direção para eu quero fazer uma oferta nesse projeto. Ele vai enviar a chave Pix, tá? Porque a gente também tem o Alfa Social. Para você que não sabe, o Alfa Social é um projeto social onde vai levar alimentos para moradores de rua, cobertores. Legal. Agora, em abril, vai distribuir caixa de bombom. Você quer doar sua caixinha de bombom para o Alfa Social? Quero doar 1, 2. Tá em cimazinho aí, ó. O QR Code, escaneie, chame a direção, fala, ô, Léo, ó, eu quero doar 5 caixinhas, vem aqui pegar comigo. Ele vai pegar a viatura dele, vai até você, vai buscar o bombom. Ajude esse trabalho. A pessoas, crianças carentes na rua que têm vontade de ganhar um chocolate. A gente não está aqui, gente, fazendo apologia com ele, porque coelho não bota ovo. Principalmente de chocolate. A Páscoa tem outro sentido, né? Eu estava falando que ontem, eis a hipocrisia. Passa 5 dias pulando pelado, enchendo a cara de cachaça, 40 na quaresma. 40 dias de jejum. Não vou tomar Coca-Cola. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. A Bíblia diz que foram 40 dias comendo ervas amargas e comendo pães asmos. Ervas amargas para lembrar das amarguras que passaram na mão de Faraó.
e pães asmos, lembrando que você agora é um novo povo, sem fermento, sem pecado. Aí passa 5 dias no... Aí agora entra em 40 dias e depois vem com ovo de chocolate. Ah, misericórdia. Mas tirando essa hipocrisia, tem criancinha que queria ganhar um chocolate. E se você pode colaborar, pode ajudar, tá aí, ó, o QR Codezinho, chama a direção do Alfa Social, que é o Léo, ele vai até você, a Elane, que é a esposa dele, vai até você buscar o bombom para fazer a distribuição. Que dia que vai ser a direção? Em abril? Qual dia? 19. Dia 19 de abril vai ser distribuído caixas de bombom pelo projeto Alfa Social e depois vai ter quentinha para moradores de rua, cobertores. Se você quer ajudar essa obra social, por favor, nos ajude a ajudar. Seja um mantenedor desse projeto. Tá legal? Missionária Alessandra, suas considerações finais. Diga-me, demorou, mas chegou, né? Primeiro lugar, tá lindo, o estúdio tá maravilhoso, o café tá uma delícia, Eita, água boa, glória! tudo bonito, tudo de muito bom gosto. Terra! Opa! Te agradecer a confiança, né? Eu tenho ser privilegiada de estar aqui nessa mesa. Essa mulher, a Bíblia não lá, nem abriu a Bíblia, tá, gente? Com um homem de Deus, uma mulher de Só Deus. caneta. E a intenção da gente aqui, como a gente colocou, não foi mostrar que eu tô certa, que ele não tá, que a minha opinião, não. A gente não tem opinião. A gente segue a palavra, as escrituras sagradas, e nós não viemos aqui falar do nosso achismo. Tudo que a gente falou aqui foi pautado na palavra. A gente trouxe referência bíblica para vocês, a gente tentou trazer um pouco de luz, um pouco de conhecimento, e se eu puder deixar uma mensagem para você hoje, não acredite naquilo que dizem para você. Vá direto à fonte. Busque a palavra de Deus. Busque o Espírito Santo. Como hoje, se você ainda continuou com alguma dúvida, se mulher pode pastorar ou não, busque o Espírito Santo. Porque a Bíblia, a revelação de Deus, ela é progressiva. Como a Hermosa falou. Deus trata cada um de acordo com a maturidade de cada um. Então, se você está buscando pouco a palavra de Deus, Deus vai revelar pouco para você. Por que Deus não fala comigo? Por que eu não entendo certas coisas? Porque você precisa buscar mais. Quanto mais você buscar, mais o Espírito Santo vai se revelar para você. Busque a presença de Deus. Compartilha esse podcast, porque essa dúvida pode ser a dúvida de muita gente e de outros também. Divulga, compartilha, envia, porque eu sei que vai ser luz para você e para outras pessoas também. Obrigada. Gente, tô indo, prometendo voltar nos próximos sábados, dia 15, com Claudinho Maciel, se Jesus não voltar primeiro. Porém, se ele voltar, te vejo na glória, tá legal? Amém. E, ó, não se esqueça, ora que melhora. Agradece, que a graça desce. Glorifica e a glória fica. Lembrando que isso aqui é papo de crente. Se fala de Deus, cola com a gente. Beijo no seu coração. Fiquem na paz.